Como vão? Vocês estão vendo que eu estou brilhando hoje, brilhando, resplandecendo. Vocês nem veem o brilho nas minhas orelhas. É porque chegamos ao céu, a glória do céu. Aleluia! Deus envia na sua visão a João e a todos nós o esplendor do trono de quem controla a história da humanidade e de quem nos espera no céu para compartilhar da sua glória. Amém. Então, vamos para Apocalipse 4, não é? Que nós vamos estar seguindo o 4 e o 5. Então, o que João vê e tenta explicar para nós? Ele vê na sala do trono o Cordeiro vitorioso e Deus Pai. E eles movem as peças do conflito final contra Satanás e seus seguidores. O triunfo já está garantido. Cristo e os salvos por ele reinarão numa eternidade de luz. E o diabo será aprisionado no lago de fogo eterno da ira do Todo-Poderoso. E os que se acham poderosos neste mundo irão junto. Para eles é um dia de terror e para nós é um dia de vitória. Nós vamos ver uma aula aí sobre o grande dia do Senhor. Então, João viu uma porta aberta no céu. Então, vamos ler isso em Apocalipse 4, de 1 e 2. A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Nós já vimos que em João capítulo 10, versículo 9, Jesus se apresenta como a única porta. Eu gosto de repetir porque essas coisas importantes na Bíblia têm que ficar muito claras e memorizadas, não só na mente, mas no nosso coração. É um guia para a nossa vida. Então, o céu só tem uma porta, que é Jesus Cristo. E por essa porta de salvação, João entrou na glória e todos nós vamos entrar com ele. E na Arca de Noé só tinha uma porta. E Deus fechou 7 dias antes do dilúvio. Quando que Deus fechará a porta da salvação pela graça, eu não sei. Repito e vou repetir até o fim, porque há tanta gente com tantas teorias a respeito, mas a Bíblia não é clara sobre o dia e a hora. Mas nós estamos garantidos na cruz de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, de que Jesus Cristo é a porta e o caminho para o céu. Então, convidaram, suba para cá, e João foi em espírito. Tem pessoas que acham que o arrebatamento da igreja será aí, nessa época, antes dos 7 anos de tribulação, mas eu não vejo clareza nisso. E então, o que foi claro é que João teve uma visão privilegiada de Deus, das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, da glória e da majestade de Deus e da execução do plano de restauração do mundo estragado pelo pecado. E para isso tem que exterminar os maus, para que no céu haja só os salvos pelo sangue de Cristo. Amém. Então, vamos ver aqui continuação de... Não, ainda vamos ver mais um pouco aqui a explicação, né?
Então, João via simultaneamente vários aspectos. Nós já estudamos que Apocalipse é uma visão dupla, no céu e na terra. Então, a história no desenrolar do passado, presente e futuro, o fim da história, com a recriação do céu e da terra, e depois Satanás e os seguidores de Satanás serão exterminados, colocados no lago de fogo, e o Cordeiro e seus discípulos vão reinar pelos séculos dos séculos, não é? E Paulo nos exorta em Colossenses, em Efésios 1 e 2, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Por isso que é importante essa visão do trono de Deus. Se a gente olha ao redor de nós aqui na Terra, a gente tende a ficar desanimado, dá a impressão que o mal está vencendo, dá a impressão que os horrores das trevas estão vencendo. Mas quando a gente olha do ponto de vista que João olhou e nos convida a olhar do céu, porque o plano de Deus está no céu e se desenrola aqui na terra. Mas em Jesus nós somos vencedores. Nós estamos no reino dos céus. Nós estamos provisoriamente aqui na terra. A nossa vitória está garantida no reino de Deus e na sua glória. Por isso que é importante viver com os olhos no céu. Aí a gente vê as coisas terríveis aqui na terra e diz, isso vai passar. Isso é um pontinho na eternidade. Eles se acham, mas eles não têm poder real. Poder real quem tem é Jesus Cristo e nós com ele. É isso que é importante a gente não perder de vista. Então vamos continuar aqui no versículo 2 e 3 desta maravilhosa visão de Apocalipse 4. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então vocês veem como é difícil descrever a glória do céu. Então nós temos aqui que o sardônio é parecido com isto aqui que é zircônia. Estão vendo? É uma pedra que brilha, é parecida com o diamante, mas eu não tenho diamante, então vai zircônia. Então ela brilha, né? O diamante brilha mais. Então é uma pedra branquinha, brilhante, o sardônio, entende? E depois aspecto semelhante à esmeralda esverdeada. Tem vários tons de verde numa esmeralda. Então ele está tentando descrever, é como se fosse assim. A visão que João teve em parte é parecida com a visão de Ezequiel no exílio da Babilônia. Então, em Ezequiel capítulo 1, que não vamos ler, em Isaías capítulo 6, eles também tentam explicar a glória do céu, dizendo é semelhante a, é como se fosse. Então, eu só vou explicar para vocês a visão de Ezequiel capítulo 1, para consolar o povo de Deus no exílio na Babilônia. Então, ele, em redor do trono, ele viu querubins. E os querubins tinham 4 asas. Então, esse desenho tenta mostrar mais ou menos o querubim. E eles tinham rodas de fogo que giravam e giravam. E eles andavam
girando ao redor do trono em rodas de fogo. Isso é a visão de Ezequiel. E o trono de Deus brilhando na sua glória. Isaías também viu esses anjos fantásticos ao redor do trono de Deus, e ele não conseguiu ficar olhando. Ele se ajoelhou em terra e disse: pobre de mim, pecador, porque o esplendor é imenso demais para nós seres humanos. A glória de Deus mostra o quão pequenos nós somos. Então nós temos que nos humilhar diante de tanta grandeza, e depois é a nossa esperança. Nós vamos participar dessa glória, nós vamos ver com os nossos olhos ressurretos esta glória que João, Ezequiel e Isaías estão tentando descrever. Outro que tentou descrever foi Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 24, ele tenta também descrever essa majestade, essa glória infinita. Êxodo 24. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não entendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então aqui eles viram a Deus, mas não propriamente a Deus, eles veem o esplendor daquilo e não sabem como descrever. Então diz que diante do trono havia uma pavimentação assim, que resplandecia como uma pedra de safira, não é uma pedra branca, e aquilo resplandecia. A safira também é meio azulada, é por isso que eu escolhi este anel aqui, não é? Que é uma imitação de água marinha, é uma imitação de água marinha. Então pode ser meio azulado, meio esverdeado, não é? E de muito brilho. E então nós temos que é impossível descrever tanta glória. Então eles imitam com pedras preciosas, como essa imitação de água marinha que eu estou usando. Aí nós temos que Daniel também tenta descrever isso, não é? E nós temos a descrição em Apocalipse. Vamos ver primeiro a descrição que João dá, depois vamos ver a de Daniel. Então, continuando em Apocalipse, nós temos o versículo 4 a 6. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Esses seres viventes parecem os querubins que Ezequiel descreveu. Então vocês veem que eles têm essas asas, eles resplandecem, o trono de Deus brilha demais e saem relâmpagos e trovões, que são os juízos de Deus.
E esses seres viventes têm, Ezequiel viu também isso, são 4 cabeças simultaneamente, cada uma olha para um dos 4 lados. E um é semelhante ao leão, outro é semelhante a um touro, outro é semelhante a um homem e outro é semelhante a uma águia. É muito difícil tentar explicar o simbolismo desses seres viventes. Podem ser toda a criação de Deus, representando a totalidade da criação, não é? Podem ser os 4 evangelistas em que o evangelista Mateus apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá, o Messias prometido a Israel. O evangelista João apresenta Jesus como a águia que voa muito alto no céu, é superior a tudo no planeta Terra, é o Senhor dos senhores, o Criador, o Deus eterno. O evangelista Lucas apresenta Jesus como homem, como filho do homem, para salvador de toda a humanidade, e o evangelista Marcos representaria o touro, não é? Apresentando Jesus com muito poder nos seus milagres. Mas isso são simbolismos e pessoas que tentam decifrar os simbolismos. Eu quero ver quando eu chegar no céu. Eu não digo que é isso nem aquilo, porque a minha cabecinha não chega a tanto, não é? Mas a gente vê os raios e trovões saindo do trono de Deus e nós vemos esse esverdeado de glória e eles descrevem um mar de vidro, não é? Que um descreve como se fosse esmeralda, o outro descreve como sendo outra pedra preciosa, porque é indescritível. Nós não temos nada no planeta Terra semelhante. Então, vamos ver o que Daniel 7, de 9 a 10, fala sobre esta visão do trono com os livros que a gente vai ver a seguir. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Aí os livros do grande julgamento final que Daniel viu. Mas ele viu um trono também resplandecente, indescritível de responder. E viu Deus Pai. Agora vamos continuar com a nossa descrição. As visões de Daniel sobre os juízos do Todo-Poderoso no decorrer da história e no fim dos tempos ocorreram durante o sono ou trabalhando. E daí eu lembrei aqui as visões de Daniel. Nós já vimos várias, não é? Dos animais, etc. E então só estou citando aí, não vamos ler. Não esqueçam que o Apocalipse não é só o fim da história, é o decorrer da história. Deus julgou o Império Romano e ele ruiu. Deus julgou os impérios que sucederam o Império Babilônico e eles ruíram. Deus julgou império após império, como Hitler, como o Império Russo de Stalin, aquele imenso império, e eles ruíram. Ou seja, Deus vai fazendo juízo na história, mostrando que ele é que tem a palavra final, e não os governantes terríveis deste mundo. E no final dos tempos, aí será o grande julgamento de todos os povos da terra, do passado, presente e até os futuros, não é? É impressionante a quantidade de semelhanças entre as visões do trono de Deus.
todos tentando relatar algo indescritível. Não há nada no planeta Terra que se compare a isso. Romanos e 1 Coríntios, Paulo tenta explicar isso, que a glória que nos espera é infinitamente maior do que qualquer provação que vivamos no presente. Então, vale a pena ter essa esperança e essa visão do trono. Então, nós já vimos pedras preciosas na descrição de Ezequiel e agora chegamos no arco-íris em Apocalipse, não é? Então, vamos ver aqui o capítulo 4, versículo 8 a 10. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Então, nós temos aqui um arco-íris cercando o trono de Deus, não é? E está mais ou menos no versículo 3, não é? Que parece um arco-íris, que parece esmeralda. Então, Deus, lá com Noé, a gente já viu, ele prometeu que nunca mais haveria dilúvio. E ele colocou um arco no céu. E aqui está o arco-íris que Deus criou em Gênesis. O diabo é que se apropriou do arco-íris, símbolo da aliança de Deus com os homens, para inventar outras histórias. Quem criou o arco-íris foi Deus. Quando eles falarem em arco-íris, nós temos que explicar isso para eles. Foi Deus que criou. E tem esse arco-íris, mas é um arco quebrado. Só tem a parte do céu, a parte da terra não tem, porque os homens quebraram a aliança com Deus século após século, não é? Mas Deus é fiel, não quebra a aliança dele com os homens. Vocês têm aí os textos sobre a parte em que as pessoas desobedecem a Deus e com isso desmontam o símbolo da aliança. E daí nós temos os 24 tronos. Também ninguém concorda assim com a interpretação. Mas aqui eu achei mais lógica e onde há mais teólogos concordando é que seriam as 12 tribos de Israel de um lado, porque fica de cada lado 12 tribos de Israel de um lado e os 12 apóstolos, que significa a igreja, do outro. Então, eles já representam toda a igreja aí, não é? Diante do trono de Deus, louvando a Deus dessa maneira. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Foi a mesma coisa no Monte Sinai, quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, e o povo só viu relâmpago, vozes e trovões do juízo de Deus. Depois também Ezequiel descreve esses trovões saindo do trono. Daniel 10 também descreve isso. E daí nós temos as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, em que João concorda com Isaías, não vamos ler. Isso significa 7 é o número do total. Significa que Deus conhece toda a terra. Então, ele é onisciente.
O Espírito Santo, na sua completude, percorre toda a terra. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Então, e ele é o Todo-Poderoso, como mostram esses trovões e relâmpagos. Então, nós temos aí as 3 características da Trindade: onipresença, onipotência e onisciência. E nós não temos linguagem para descrever tanta grandiosidade. Eu comparo a tentar explicar passarinhos, flores e borboletas para o filho que está no ventre. Ele escuta a voz da mãe, escuta a voz do pai, se o pai conversa, mas ele não entende esse vocabulário, ele não tem nada lá dentro do ventre para comparar, para saber o que são estrelas, passarinhos, borboletas. E então não adianta explicar que ele não entende. Assim, para nós, esses profetas estão tentando explicar a grandeza, mas é demais para a nossa minúscula cabecinha. Os 4 seres viventes glorificam eternamente a Deus, semelhantemente em Ezequiel e Isaías, não é? Então, nós somos convidados a louvar ao Senhor nos salmos. A criação toda é levada a louvar a grandeza, o poder, o amor do nosso Deus, a graça dele em querer nos levar para o céu com ele. E agora nós vamos tentar imitar esses seres viventes louvando ao Senhor. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber glória, glória, honra e poder. Pois tu criaste sim todas as coisas criaste, por tua vontade foram criadas, pois tu és digno, Senhor. Vocês viram que aqui em Apocalipse 11 tem um ensaio, não é? Para a gente cantar bonito na glória. Claro que lá, transformados, nós cantaremos muito bem. Até eu que não tenho voz nenhuma para cantar, né? Então, continuando vendo Apocalipse 5, agora vamos para Apocalipse 5. O esplendor de Jesus no céu. Então, no 4, vimos a Trindade brilhando no céu. E agora, Jesus, o brilho principal é de Jesus, no Apocalipse 5, que ele é o Senhor de todas as coisas. Então, vamos ver agora o versículo 1 e 2 de Apocalipse 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então vamos ver como que seria isso, não é? Esse livro. Então seria mais ou menos isso, um rolo de pergaminho escrito por dentro e por fora, enrolado e selado com 7 selos, não é? Então vocês veem que tinha um barbante enrolando e depois os selos. Os selos, o rei, o dono, o proprietário,
destinatário, no caso Deus Pai, ele usou simbolicamente o anel que tinha o sinete de propriedade e ele selou 7 vezes o livro, o número da totalidade. Ou seja, Deus é o soberano da história. E agora, com a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, que nós já estudamos, ele dá essa soberania sobre a história para o seu filho Jesus. Então, Jesus Cristo é o Senhor, não é? E continuando aqui a leitura, nós vamos ver de 3 e 4. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Já pensaram? João chorou por causa da impotência humana. Nós, seres humanos, temos que reconhecer que somos totalmente impotentes diante do desenrolar da história em letra maiúscula, não é? Nós podemos fazer escolhas na nossa vida, na nossa liberdade de escolher limitadamente dentro do plano de Deus e arcar com as consequências da escolha. Então, diante do desenrolar da história, nós somos impotentes. Nós temos que humildemente reconhecer isso. O que nós, no Brasil, podemos fazer perante as injustiças de certos ministros? Nada. O que nós podemos fazer diante das mentiras de certos senadores? Nada. Agora, nós temos um Deus que pode. Então, humildemente, a gente ora a esse Deus como soberano da história, para ele intervir na história a nosso favor e a favor da igreja. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Eu sou impotente, mas eu tenho por trás de mim um Deus todo-poderoso, que quer cuidar de mim e que tem o poder de interferir na história e acabar com essas injustiças. Então, vamos aproveitar o poder da oração, que é o que nós temos. Nós temos que só Jesus é digno de abrir o livro, mais ninguém. Mais ninguém. Só ele. Então, vamos ler aqui em Apocalipse 5, o versículo 5 e o 6. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, nós vemos que Jesus é o Senhor da história e toda a Bíblia e toda a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, convergem para Jesus Cristo. Ele é o personagem central da história da humanidade. No versículo 5, a gente viu que ele é chamado de leão da tribo de Judá. Nós já estudamos essa profecia de Jacó no leito de morte, em Gênesis 49, que fala isso. Então, uma profecia, gente, que já tem 4.000 anos. E ele é raiz de Davi,
conforme Isaías fala e Apocalipse 22 repete. Ele é descendente do rei Davi. As genealogias comprovam isso. E como descendente do rei Davi, ele é o Messias profetizado, o Salvador de Israel e da humanidade. E daí, nós já vimos que um dos anciãos disse: não chores, humanidade. Ó homem impotente, cercado de maldades no planeta, não chores. No céu não haverá choro, não haverá choro. E quando a gente lembra do poder do nosso Deus, do amor imenso, da graça sem limites do nosso Deus, a gente diz: por que eu estou chorando? Tem um céu maravilhoso me esperando. Eu não posso perder a paz que Deus me deu de presente. Então, é interessante porque ele foi descrito como leão da tribo de Judá. Leão, o rei, o vencedor. E João se vira para ver e é um cordeiro. Só que esse cordeiro tem 7 chifres. Lembra que o chifre é símbolo de poder na Bíblia? 7 é o completo, perfeito, ou seja, Jesus é onipotente. E ainda tem igrejas por aí dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, não é Deus. Está claro. 7 chifres, ele é todo poderoso. 7 olhos, ele vê tudo, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas e vê todas as coisas. E ele está unido ao Espírito Santo, porque a Trindade é formada pelos 3. Então, vocês veem aí o poder de Jesus, mas ele é apresentado como o cordeiro que foi morto. Por isso que em Apocalipse Jesus é apresentado como aquele que é o eterno, aquele que era, nasceu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e aquele que há de vir, porque Jesus voltará. Aí nós temos o cântico que se segue a essa presença de Jesus recebendo o livro de 7 selos. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós vemos aqui uma música que sintetiza as músicas cantadas para Jesus quando recebeu o livro, não é? Então nós vamos ver aqui
o versículo 8, não é? O versículo 8, quando ele recebe o livro. Então, aqui é uma tentativa de um artista retratar Jesus, que é ao mesmo tempo o leão, o cordeiro que foi morto e o leão. Ou seja, ele morreu para salvar milhares e milhares de pessoas, mas ele voltará como juiz, com poder, como Senhor, na sua majestade e glória. Então, é uma representação assim humilde do simbolismo disso no céu. E daí nós já vimos que os 7 chifres é porque ele é todo poderoso, os 7 olhos porque ele é onisciente, e daí você vê que aqui o cordeiro é apresentado como tinha sido morto. É voz passiva porque Deus o matou, o Pai o matou e ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. E isso está, a gente já viu parcialmente, isso está em todo o Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus. Então, em Gênesis 3:21, quando Adão e Eva pecam, Deus mata um cordeiro para dar a cobertura de peles. Em Gênesis 4:24, a oferta de cordeiro de Abel foi agradável a Deus. Em Gênesis 22:7-14, nós já vimos isso, Abraão se dispõe a oferecer Isaque em sacrifício a Deus, sabendo que Deus o ressuscitaria. E Deus manda um cordeiro substituto para morrer em lugar de Isaque, em meu lugar. Nós já vimos o cordeiro da Páscoa, que nas portas, lembra quando nós vimos isso? Para salvar da morte quem estivesse dentro daquela casa. E nós já vimos João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme profecia de Isaías 53. Então, a Bíblia toda apontando para este Cordeiro. Aí a gente lembra da Páscoa, não é? Que é passagem, já vimos, é só um lembretezinho. E em Êxodo 36:19, que não vamos ler, nós temos a cobertura do tabernáculo. E essa cobertura tinha várias camadas, e a última camada era a pele de cordeiro tingida de vermelho, simbolizando o sangue de Cristo, dando acesso a Deus já no tabernáculo, no deserto, antes de chegar à Terra Prometida. Aí, dentro do Santo dos Santos, do tabernáculo, havia o propiciatório, que é essa cobertura de ouro na Arca da Aliança. E o propiciatório aponta, conforme esses textos aí, para Jesus Cristo, que faz propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele torna Deus favorável a nós, porque assim como o propiciatório cobria a Arca da Aliança, nós temos que Jesus cobre os nossos pecados com a vestidura branca lavada no sangue de Cristo. Vocês veem quantas referências aí a Jesus como propiciatório, propiciação pelos nossos pecados. Então, nós somos cobertos por essa veste lavada no sangue de Cristo. As taças de ouro cheias de incenso estão em Apocalipse 5:8. Vamos ver de novo esse texto. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos.
a música nós já vimos. Você já imaginou que cada oração nossa está guardada diante do trono de Deus em taças de ouro? E essas taças de ouro têm o incenso saindo delas, a fumaça do incenso. Incenso é uma erva aromática que, queimada, faz uma fumaça perfumada. Lembra, Jesus recebeu incenso de presente dos magos, porque Jesus era Deus, merecia ser adorado. Então, o incenso simboliza a adoração. Há igrejas que ainda queimam incenso. Nós não precisamos do incenso físico. As nossas orações são como fumaça perfumada, que é levada até o trono de Deus e guardada em cálices de ouro. Gente, é maravilhoso. Quão importante é a minha oração. Quão importante. Deus leva a sério o meu pedido. Mesmo que ele responda daqui a 20 anos, ele levou a sério o meu pedido. Ele ouviu e ele responde no tempo certo, do jeito certo de Deus. Então, nós vemos aqui que os magos presentearam Jesus com incenso e nós temos aí o altar do incenso diante da Arca da Aliança. E o sumo sacerdote queimava incenso nesse negocinho de ferro embaixo. Ele queimava incenso no dia do Yom Kippur, né, o dia do perdão nacional de Israel, para simbolizar a oração do povo de Israel a Deus. E o sangue do cordeiro era colocado sobre o propiciatório da Arca da Aliança, simbolizando que o sangue oferecido a Deus perdoava os pecados. No Antigo Testamento usava o altar de incenso que acabamos de ver, porque ele apontava para Jesus Cristo, o mediador, o que está intercedendo por nós na nova aliança, o sacerdote perfeito, conforme o livro de Hebreus diz. E Davi já anunciava esse simbolismo do incenso perante Deus no Salmo 141. Nossas orações são tão importantes que o mesmo incensário que leva as orações, daqui a 2 capítulos, vai derramar o juízo de Deus sobre a terra. Há uma oração de Davi que eu, por exemplo, repito: até quando, Senhor, o mal vai prevalecer? O Senhor prometeu que julgaria. Então eu pergunto, como Davi, até quando o mal vai prevalecer? Mas é claro que a gente ora no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Se seja feita a tua vontade, eu tenho que esperar o tempo de Deus. Nós somos cooperadores de Deus com as nossas orações. As nossas orações levam Deus a agir, são tremendamente importantes. E depois Deus vai derramar o juízo em resposta às orações no altar que perguntam, como Davi: até quando, soberano Senhor, não julgas os perversos? Então vamos ver Apocalipse 5. Bem, já vimos aqui vamos ver Apocalipse 11, 5, 11.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Nós estamos aí nesse número. Em outro versículo a gente leu miríades. Miríades é um número incontável. São tantos milhões que não dá para contar. Nós estamos aí nesses milhões. E na música que foi representada pela música cantada, que sintetiza essa ideia, do versículo 9, nós vemos que Jesus é digno de abrir os selos, porque com o sangue dele ele comprou pessoas de todas as tribos, línguas e nações e constituiu reino e sacerdotes. Então, nós estamos aí nesses milhares, louvando a Deus pela salvação que o Cordeiro trouxe para nós ao morrer na cruz, e pela glória de estar no céu com o nosso Deus. Em Apocalipse 5:10, fala que Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Nós já vimos na aula passada, e vamos rever, que o sacerdote eleva a Deus, o homem a Deus em oração. Nós podemos orar por pessoas da família, amigos, pessoas da igreja, pessoas lá da Palestina, pessoas do Iraque, pessoas do Afeganistão. Nós levamos os homens a Deus em oração. E Deus responde. Nós vimos o apóstolo Pedro escrever sobre isso, Moisés em Êxodo e outros textos do Apocalipse aí. Agora encerra-se esta leitura de Apocalipse 4 e 5. Na próxima aula vamos para Apocalipse 6, os cavalos, os famosos cavalos do Apocalipse, não é? Então vamos cantar junto com esses milhares e milhares no céu, vamos ensaiar a música que eles estão cantando lá. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, em Apocalipse 4 e 5, nós temos uma grande orquestra e um grande coral. Começa com os 4 seres viventes, a primeira música, depois entram os anciãos coroados e depois entram também os milhares de milhares cantando esse louvor. Então nós temos aqui o ápice do louvor, quando toda a humanidade redimida pelo sangue do Cordeiro se une num imenso coro. Os anjos, os seres viventes, os anciãos, toda a multidão de branco louvando ao Senhor. E vamos encerrar com Apocalipse 5:14. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. E nós também dizemos amém. Assim seja, eu quero estar nesse grande coral, louvando ao Salvador. Também os anciãos prostraram-se e adoraram ao Todo-Poderoso, que criou e que salvou a humanidade para estar com ele no céu. Aleluia! Louvado seja
o nosso Deus.